E esse avião aí, esse voo aí, com a bandeirinha do Brasil ali e a postagem é do empresário desse que você está vendo, Luiz Sinisterra. Está vindo mesmo para o Cruzeiro, Gão? Olha, Siqueira, pelo meu toque, eu acho desnecessário colocar a imagem da janelinha do avião, mas é bom saber que ele está a caminho do Brasil, tem a negociação bem adiantada com o Cruzeiro, né? O que adiantou muito essa negociação talvez tenha sido a forma com que o Cruzeiro tem conduzido a negociação, principalmente da forma que vai pagar e efetuar esse pagamento. Geralmente os times brasileiros pedem prazos muito longos, né, para poder efetuar isso. E o Pedrinho hoje, com a bala na agulha que tem, consegue facilitar algumas negociações. Talvez isso tenha facilitado, inclusive, também o interesse do Sinisterra, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, quer ser titular, quer estar num grande centro de futebol mundial, e por isso ele quer estar em evidência. E o Cruzeiro hoje, pela colocação que está no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é essa vitrine que ele precisa para mostrar seu futebol. É ver o que o Cruzeiro tem para apresentar em termos de evolução médica. Sérgio Campolina explicando tudo e já o Gão vai escalar o time para hoje enfrentar o Mirassol. Fazendo uma revisão do atleta William, todos se recordam que ele sofreu um trauma importante no jogo contra o Grêmio e onde foi observada uma contusão muscular. Desde então, ele se colocou à disposição do tratamento em 2 períodos. Ele se dedicou em corpo e alma para poder estar à disposição e assim o fez. Ele conseguiu participar de todos os últimos jogos no seu limite, um limite de segurança, levando em consideração principalmente um fato também ocorrido com outro atleta da sua posição, o Fagner, que teve uma fratura no jogo contra o CRB. Observamos agora nessa última avaliação, diante de todos os testes realizados, que havia um risco dessa contusão sofrida potencializar uma lesão muscular mais importante. E diante dessa decisão, foi conversado com a comissão técnica e nós optamos por controlá-lo melhor durante os próximos dias, onde faremos trabalhos específicos, a fim de colocá-lo em condição plena nos próximos jogos que puder, não no limite, como ele tem julgado. Também vale a pena lembrar da situação do atleta João Marcelo, que todos se recordam, está em recuperação de uma cirurgia de cruzado anterior e lesão meniscal. Ele já completou 6 meses cronológicos da cirurgia, foram feitos todos os testes físicos, fisioterápicos, de saúde, e observou-se parâmetros muito adequados. Tanto é que ele agora está à disposição da preparação física, ou seja, já se encontra no RTP, propriamente dito, para o mais breve possível estar à disposição da nossa comissão técnica para os jogos que virão por. A melhor coisa que aconteceu para o Cruzeiro foi o Dr. Sérgio Campolina ter chegado no Cruzeiro, porque aqueles problemas que aconteciam de jogador entrar no DM do Cruzeiro e virar uma caverna do dragão e nunca sair de lá, acabaram. Quando o cara demora, é porque ele está precisando realmente de um processo de recuperação maior. Não aconteceu aquilo de ir, joga, volta para o DM, joga, volta para o DM, como era antigamente em 2013 e 2014. Melhorou muito. Obrigado, doutor Sérgio Campolina. Hoje temos uma dificuldade na lateral direita e o Gão escalou dessa forma aqui, ó. Cássio, Fabrício, Bruno, Vidalba, Jonatas Jesus, improvisei na lateral direita. Ainda falta um jogador chave para essa posição aqui, quando tem a ausência do William e do Fagner. Os 2 lesionados não devem jogar hoje. Cauã Prazo vai na lateral esquerda, garoto que mostrou já seu potencial. E aí eu fiz uma escalação diferente. Muita gente contando com o Wallace entrar aqui. Muito provavelmente no lugar do Eduardo, que está aqui, que entraria no lugar do Romero. Eu optei por escalar o Eduardo e o Lucas Silva, mas contando com a recomposição de jogo do Wanderson e também do Matheus Henrique aqui, para deixar o Matheus Pereira e o Caio Jorge mais solto ali. Encaixando num 4-4-2 para fechar essa marcação em 2 linhas de 4 e deixando sempre o Matheus Pereira e o Caio Jorge soltos para complicar um pouco a vida do Mirassol, que não tem também uma defesa tão forte assim, não. Esse, para mim, o time que enfrenta hoje é o time do Mirassol em São Paulo, Leopoldo Siqueira. Maravilha, Gão. Tá vendo aí um grande confronto pela Série A do Brasileirão. Cruzeiro e Mirassol. Mirassol e Cruzeiro, então, fechando a rodada nesta segunda-feira. O Cruzeiro que chegou ontem à noite está concentrado aqui em São José do Rio Preto e com a principal novidade na lista, o Bruno Alves, jovem zagueiro do Sub-20, estava com a seleção brasileira nos amistosos diante do Paraguai, jogou a partida de sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e veio com a delegação, assim como o Murilo Hickman, assim como o Kenji, opções que o Cruzeiro tem no banco de reservas. O Cruzeiro que vai ter aí muitos problemas, o técnico Leonardo Jardim, não tem o William, fora ainda fazendo trabalhos específicos para ficar 100%, Kaique, Lucas Romero e Christian, 3 desfalques por suspensão. Para a vaga do Kaique, Cauã Prates. Para a vaga do William,
Jonathan Jesus, muito provavelmente, e aí 3 jogadores para 2 vagas. Matheus Henrique, Eduardo e o Wallace, não deve fugir muito disso. O restante do time tendo Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Então vamos acompanhar. Leonardo Jardim só define a equipe no vestiário do estádio em Mirassol. 7 horas da noite vem a escalação oficial. Hoje o Cruzeiro pega o Mirassol e aí sem 4 jogadores titulares, é quase meio time. Ai, mas já tá aí, né? Passando um pano. Não, mas tem que considerar, pô, quase meio time, Valuzeiro. Isso aí é um fato, mas o Cruzeiro vai a Mirassol procurando encarar um adversário que ainda não perdeu em casa. O Mirassol é o 5º melhor mandante da competição. Apenas Flamengo, Bahia e o próprio Mirassol não perderam ainda como mandantes no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem a seu favor ser o 3º melhor visitante, né? Se o Mirassol é o 5º melhor mandante, o Cruzeiro é o 3º melhor visitante, quase 60% de aproveitamento, 4 vitórias, 55% de aproveitamento, e vai encarar hoje o Mirassol com o lado direito do Cruzeiro está todo comprometido, né? Desde o meio-campo, passando o meio-campo mais à frente, né? Ali a posição do Christian, passando pela vaga do Romero e também a lateral direita com o William. Eu imagino, né, por trabalhar nos jogos do Cruzeiro, tentando acompanhar, a gente vai cobrindo os técnicos ao longo dos meses, vai tentando fazer algumas leituras, HG. Eu acho que hoje eu ficaria muito surpreso se o Jonathan Jesus não fosse o escolhido para atuar ali, não necessariamente como um lateral, ele pode ter um comportamento, de repente, um pouco mais preso para liberar, quem sabe, o outro lado. Lembrando que o outro lado, o Cruzeiro também não tem o seu lateral esquerdo, o Kaique está suspenso. Acho que vai o Cauã Prates, até pela amostragem que ele deu em termos de atuação naquele jogo contra o Fluminense, que o Cruzeiro vence por 2-0, e ele vai muito bem quando joga até os 22 do segundo tempo. No lugar do Eduardo, no lugar do Romero, eu ficaria surpreso se aparecesse outra figura que não o Eduardo, tá? Eu ficaria muito, muito surpreso mesmo, e acho que a opção, mesmo com um ritmo de jogo fora do ideal, mas talvez possa ter tirado proveito da semana de trabalho completa que o Cruzeiro teve e o fato de ter participado dos 2 últimos jogos, eu imagino o Matheus Henrique fazendo a função do Christian, HG. De resto, o mesmo time, Wanderson, Matheus Pereira, Caio Jorge, a dupla de zagueiros, Fabrício Bruno e Vidalba, e é lógico, Cássio no gol, com o Lucas Silva também no meio de campo. Eu gostaria de ver o Gabigol nesse time hoje, o HG, especialmente pela ausência do Christian. Eu sei que não fazem a mesma função, mas tentaria deslocar pelo lado direito ali, ou o Matheus Pereira, ou quem quer que seja, para colocar Gabigol e Caio Jorge juntos no setor ofensivo. O Eduardo? Cruzeiro. Só que se eu coloco o Eduardo lá, eu teria que tirar o... É porque vai jogar o Lucas e o Eduardo, né? Isso. O Lucas e o não, Eduardo. então, mas se eu coloco o Eduardo lá, eu teria que colocar o Wallace. É o que eu imagino. Pra ser volante. Isso é Então, o Wallace fontes da minha cabeça. Fontes da minha cabeça. Sem o Wallace. Mas eu tô tentando montar esse time que o Thiago tá pensando na cabeça. Se você colocar aqui, ó, aberto aqui, a gente pensar o Lucas Silva na cabeça da área. Tá. O Eduardo aberto do outro lado. O Matheus Pereira sendo o que vai circular pelo meio campo. Na frente, o Caio Jorge junto com o Gabigol e o Wanderson. Não cabe mais o Wanderson aí, não. Porque senão deu. Não, 3. Não, tem o Matheus Pereira e o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, que é o que você... o Valor hoje eu colocou. não colocaria o Matheus Henrique. Não, então, você não colocaria? Não. Hoje, como na ponta direita, não. Não, então iria de então fica mais fácil ainda. buscar o Matheus Pereira para ali, para deixar o Gabigol centralizado. Não, então fica mais fácil ainda. Quer ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro? Então se inscreva no canal Plantão da Raposa. Ative o sininho de notificação para não perder nada do nosso cabuloso. E até o próximo vídeo.